Shalom, queridos. Que coisa boa louvar a Deus e podermos estar reunidos mais esta vez para mais algumas lições, né? Hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 16 de Mateus, mas eu estou fazendo uma fusão aqui, né? O Diego, se ele conseguir trabalhar ali, ele vai colocar o capítulo 16 de Mateus numa somatória com os textos de Marcos, Lucas, João, que estiverem relacionados dentro disso aqui. Eu estava fazendo só o evangelho de Mateus, mas eu vi que nós ganhamos tempo, porque os 4 evangelhos, às vezes, vão tratar do mesmo assunto. Nós já fizemos isso aqui quando fizemos o passo a passo com Jesus. Nós fizemos essa fusão dos evangelhos. Eu vou trabalhar ele dentro de uma ordem cronológica e na sequência. Então vocês não se espantem se às vezes aparecer ali vários evangelistas, porque nós pegamos o que cada um disse e construímos um texto só, para nós levar numa sequência, fazendo assim ficar o resumo mais rápido das lições e ensinamentos de Jesus para a nossa vida. A primeira lição de hoje, eu vou tirar o óculos, porque com o óculos eu não leio, e sem o óculos eu não vejo vocês. Como eu já vi vocês, entende? Então, e por sinal, estão com um semblante muito bonito, né? Vocês estão alegres aí, dá para ver, né? E será bom tirar uma foto daqui para lá, ó, e essa é boa de publicar, né? E o Salomão diz que até o feinho, entende? Quando ele está alegre, fica bonito. Sabia? Diz, ó, o coração alegre formoseia o rosto. E é assim mesmo. Então, é tudo mesmo, Hamilton. Vou te contar. Está muito bonito o Hamilton hoje. Está cheio de alegria. Então, queridos, a primeira lição de hoje é que o capítulo 16 de Mateus, ele inicia-se de verdade no versículo 4. Aí eu estou falando de texto. Você me entende? Quando os escritores escreveram, eles escreveram de forma linear. Eles foram escrevendo os textos. Nós só fomos ter as escrituras divididas em capítulo recente, tá? Para poder achar com mais facilidade. Então, não é do escritor original, nem os capítulos, nem os versículos. E às vezes, porque a gente fica olhando os capítulos e versículos, alguns textos não são compreendidos, porque eles atropelam, quebram o texto. E parece, por exemplo, aqui, o capítulo de número 15, ele vai terminar dentro dos versículos 1 a 4 de Mateus 16. Então, Mateus 15 vai terminar, na verdade, ele deveria ser dividido o texto lá entre o versículo 4 e o versículo 5 do evangelista Mateus. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, eu vou hoje tratar do capítulo 16 a partir da sua real configuração. Mas para não ficar para trás aqui, porque tem um texto interessante no 16, 1, 2, 3 e 4, porque aqui no 16, 1, o evangelista diz que Jesus recebeu junto dele alguns religiosos, fariseus e saduceus, 2 seitas dos hebreus, tá? A dos fariseus, uma seita mais rigorosa, uma seita mais tipo, quem que eu colocaria aqui? A Deus é amor. Vocês que conhecem as doutrinas da igreja Deus é amor, é bem rígida, né? Não pode mascar chiclete, não pode tomar Coca-Cola, a mulher não pode cortar o cabelo, não, enfim, é uma série de coisas que não convém nem repetir aqui tudo, certo? Então, isso, vamos dizer assim, esse zelo religioso era também inerente aos fariseus. Já
a seita dos saduceus era uma seita interessante, porque eles praticamente eram quase ateístas, entende? Eles criam de uma forma totalmente diferente. Não criam em ressurreição, não criam em milagres, não criam nada das coisas que o povo hebreu trazia, na sua maioria eles rejeitavam, entende? Mas eles tinham uma gana por posição, por postos, cargos dentro da religião, do governo israelita. Você entende? Porque no caso de Israel, o governo era um governo teocrático, não era democrático, entende? Não era um império, não era um reino, era um governo teocrático, ou seja, Deus, eles tinham isso, Deus é o nosso governador. Mas aí formava o Sinédrio, que seria como o nosso Congresso Nacional, entende? Onde se juntavam ali saduceus, fariseus, entende? Se juntavam dentro desse congresso. Ora, esses sujeitos aqui que foram procurar Jesus, e isso me chama a atenção, porque algumas pessoas procuram nós, mas elas não querem nos ouvir. Algumas pessoas vêm para nos tentar. Algumas pessoas aparecem na nossa vida para fazer testes conosco. E foi o que os fariseus e saduceus chegaram em Jesus, e eles já chegaram assim, mostra-nos algum sinal do céu. Poxa, Jesus tinha feito uma porção de sinal na terra, entendeu? Mas para eles não estava bom. Curar cego não era legal, fazer um paralítico andar não estava nada legal para eles, não servia como sinal. Ressuscitar o Lázaro, para quê? Entende? Isso aqui é sinal daqui, na cabeça dos saduceus e de alguns fariseus. Olha só. E eles então vão tentar Jesus, e eles dá um sinalzinho aí, lá do céu. Sim, ele achava que a cura vinha de onde? Jesus fazia os paralíticos andarem com que poder? Ele ia lá, curava uma mulher hemorrágica, por que isso? Por que um sinal do céu? Você está me entendendo? E aí Jesus não poupa eles, porque diferente do que a maioria pensa, Jesus era bom. Jesus era bom, ok? Não era bonzinho. Jesus não tolerava a hipocrisia, ele não suportava as pessoas fingidas. Ele não levava para casa, entende, um nó na garganta com gente que vem para oprimir, para afrontar, para fazer o mal. Não, ele não poupava. Então ele diz assim, olha aqui, vocês conhecem os sinais dos tempos. Vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai dar sol. Vocês olham o céu avermelhado, amanhã vai dar um sol bonito. E vocês não têm discernimento, não entendem. Mas quando você vai mergulhar no texto, entendeu? Você percebe que Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha aqui, vocês não querem. Vocês não se esforçam para observar os sinais dos tempos. E aí ele não poupa. Ele diz assim, uma geração má e adúltera. Uma geração má e adúltera, que falsifica, que finge. Adultério aqui não porque fala em adultério nas igrejas, tudo vai para o lado sexual. Mas não. Adultério, falsificação de documento, falsificação de testemunho, entende? Fingimento. Ele está correlacionado com o próprio texto. Uma geração má, uma geração ruim, que não quer conserto, que não quer negócio com Deus, que não quer buscar a Deus, mas que vive atrás de sinais, de milagres, de bênção, entendeu? Que frequenta a igreja, é uma geração que frequenta a igreja, esse povo aqui frequentava a igreja, entendeu? Que vão para as regras mais rígidas do relacionamento religioso, mas que não mudam de vida. Eles são um povo mau. E diz que uma geração inteira assim, e aquela geração o matou. Aquela geração
deu de presente para ele a cruz e o sofrimento. Aquela geração o levou a um julgamento falso, corrupto, adúltero. É isso que acontece. E que lição nós tiramos daqui? Nós devemos olhar e entender que não temos motivos para nos aproximarmos de Deus pedindo prova, pedindo sinal, tentando a Deus. Nós não precisamos. Nós temos 2000 anos aqui, só arredondando, 2000 anos, entende, de cristianismo, 21 séculos de cristianismo, de histórias a respeito de Jesus, de testemunhos em relação a Jesus. Nós não precisamos de sinais. Você entende? Não precisa. Mas, irmão Adilson, Jesus cura. Olha, Jesus pode tudo. Mas eu quero te dizer que ele não anda curando hoje em dia. Mas como, irmão Adilson? Tem que ter coragem para falar o que eu estou falando aqui, tá? A fé cura as pessoas. A fé cura as pessoas. Se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa que confia em uma vida melhor, se você tem esperança, se você tem coragem de ficar firme e não se quebrar diante das má notícias, dos diagnósticos negativos, das barreiras da vida, você vence e você ajuda. Quando eu estou falando de você, eu estou falando da pessoa que mora aí dentro desse corpo. Tu consegues me entender? Eu estou falando com o seu espírito. Se o seu espírito é do bem, se o seu espírito confia de verdade em Deus, se o seu espírito está iluminado, então eu posso dizer que você é uma pessoa conscientizada das verdades divinas. Você faz bem para o seu próprio corpo. Está conseguindo me entender? Você fabrica remédio, você fabrica energia, você produz energia, você fabrica, tem uma farmácia aqui, ó, que é administrada pelo seu espírito. E aí eu não estou falando do Espírito Santo de Deus, não. Eu estou falando do seu espírito. Você, o seu eu, ele vai produzir hormônios do bem, entendeu? Que na mística chamam de anjo, os anjinhos de Deus, hormônios do bem, entendeu? Que também misticamente os hormônios ruins são produzidos quando a química interior produzida na energia do espírito é negativa. Quando você duvida, quando você fica para baixo, se deprime, se angustia, quando guarda ódio, quando guarda mágoa, quando vive ruim dentro de você mesmo, você acaba com o seu corpo. Você destrói o seu corpo. Então, não caia nesse negócio que Jesus anda aí por aí curando esse, aquele outro, que não é verdade. As pessoas de fé estão se curando. As pessoas de fé estão se curando. Você entende o que eu estou falando? Guarde isso. E não adianta tentar Deus com milagre. Imagina, nós tudo aqui pedindo oração, né? Os que são diabéticos aqui, tudo pedindo, irmão Adilson, ora por mim, pede para Jesus curar essa diabetes. Olha só, né? A minha glicose está muito elevada e sai daqui e vai tomar sorvete. Pede oração e faz tudo errado. Não vai ter cura. Não vai ter cura. Entendeu? Eu já vi crente sincero, crente fiel, gente de Deus, e sendo picado aos pouquinhos. Um dedinho foi cortado, depois a metade do pé, depois o pé, depois a perna, depois o outro pé, e assim foi sendo cortado, e não mudava os seus hábitos, não corrigia os seus erros, e achava que Jesus ia curar. Jesus não curou, morreu. Eu conheci minha tia, foi assim uma mulher querida, especial, entende? Serva de Deus, mas que não soube dar ouvido ao bom senso,
que não quis abrir mão de alguns hábitos e que acabou se complicando. Então não se confunda, não é diabo nenhum, não é tentação do inimigo, não é o inimigo provando, não é Deus provando, nada disso. Quando Jesus diz para esse sujeito aqui, aprendam, vocês que sabem discernir os sinais dos tempos, aprendam a discernir as coisas também espirituais. Entendeu? Não fiquem aguardando sinal disso, sinal daquilo para crer em Deus. Primeira lição de hoje, ok? Depois dá um corte lá de... Esse aqui, só esse dá um corte, entende? Agora eu vou passar para o capítulo 16 propriamente dito. E nós vamos ter alguns temas dentro do capítulo 16 que eu separei aqui. Primeiro, eu estou tirando as lições do texto, ok? Eu estou catando lições. Jesus queria que os seus discípulos, todos, se tornassem mestres. Você sabia disso? Jesus, o mestre. Jesus não era o pregador, ele era o mestre, o professor. E ele queria que todos que aprendessem com ele se formassem ao ponto de também serem mestres. E isso é apregoado tanto por ele em seus feitos, quanto por todos os apóstolos. Alguns dizem assim para mim, mas irmão Adilson, será que isso não é só para alguns? Não, é para todos. Nós precisamos aprender de Jesus, nos tornarmos especialistas em Jesus, nos ensinos de Jesus, para aplicarmos na nossa vida, porque aí é da onde vem o Evangelho, é para mim. E depois de eu aplicar o Evangelho na minha vida, eu ter a habilidade de testificar do Evangelho, que daí vai ser ensino para o outro. É isso que precisa ser feito. Não estava nos planos de Jesus ter grandes igrejas, todo mundo cantando Cristo para mim, não era plano de Jesus. Essas grandes conglomerados de pessoas, grandes assembleias de pessoas, entendeu? Só cantando, louvando e não fazendo nada. Hoje, antes de vir para cá, eu vim com uma pergunta também. O que você tem feito? O que você tem realizado para Deus? Por exemplo, eu estava pensando uma coisa simples. Nós pagamos uma zeladora para cuidar da casa dos amigos. Eu disse, isso não é justo. Eu comecei a pensar, disse, não é justo. Não estou tratando da zeladora, tá? A zeladora é justo que ela tenha o recebimento do salário dela, porque ela está fazendo um serviço. Mas eu não acho justo comigo. Era para cada casal aqui se juntar, entrar numa escala, pedir para o Jair, pedir para a Débora, bota eu numa escala aí, essa semana eu limpo a casa dos amigos. Gratuitamente. Gratuitamente. Era para ser feito. Eu não faço coleta, não cobro, não peço dízimo, não faço aqui nenhum tipo de oferta. Não era para partir voluntariamente de pessoas que estão há 22 anos aprendendo de Jesus. Não era para partir voluntariamente e dizer, poxa, pode deixar que essa semana aí a limpeza é comigo. Pode deixar que eu traga aqui 1 quilo de café, o cafezinho que está aí. Sabe o que acontece? A maioria. Tem aqui toda regra, tem exceção. Toma cafezinho, canja, bolo, entra, se assenta, fica confortável, tem ar-condicionado, está limpinho, cheirosinha a casa. Nem nunca perguntaram, quem está limpando? Como é que é feito isso? Como é que acontecem as coisas aqui? Da onde vem? Só para vocês terem uma ideia, como nós podemos ouvir de Jesus anos e anos a fio e ficar inerte, como um ramo que não produz. Olha, mas o projeto de Jesus é outro. O projeto de Jesus é um povo valoroso, um povo forte, um povo disposto, um povo que se doa em amor ao próximo. Você está me entendendo? Eu não estou fazendo uma reclamação, eu estou dando uma lição pastoral. Eu acho que seria muito chato eu pedir para você, limpa aqui para mim essa semana. Você pode doar 1 quilo de café? Eu nem vou fazer isso mesmo.
Você já me conhece, eu não vou fazer. Entendeu? Mas por outro lado, que tipo de aprendizado de fato tem entrado em cada um de nós? Que não nos movemos, que não nos colocamos à disposição, que não agimos para fazer alguma coisa. De repente olhamos uma cadeira suja e reclamamos da cadeira suja. Entendeu? Mas não nos oferecemos para vir lavar. Eu acho legal, alguns irmãos, outro dia entrei, o Davi, cadê o Davi? O Davizinho tá lá atrás. O nosso guitarrista, tá ali. Entrou na semana passada, olhou, estava água ali, ele já disse, eu vou lá buscar um pano, e já foi, buscou um pano, e já começou a enxugar, e foi. Todos nós éramos para ser dispostos desta maneira, pois nós temos Jesus, os seus ensinamentos, a sua orientação. Agora, imagina isso, você lá dentro do trabalho, onde você tem um compromisso com o patrão, ou você é daquele que lá também é inerte, que entra, vê as coisas no chão, não ajunta. Teve um entrevistador do departamento pessoal de grandes empresas, e ele, contando para mim, ele disse, quando eu ia fazer entrevista de emprego, Adilson, eu deixava sair a pessoa e eu jogava uma caneta no chão. E o primeiro teste, para o cara continuar falando comigo, era ver se o cara juntava a caneta. Ele disse, olha, 9 de cada 10 que entrava na sala, deixava a caneta ali. Não ajuntava, o cara quer um emprego. Mas o seu perfil de inércia é tão grande, a sua visão é tão pequena, a sua condição de enxergar o todo é tão medíocre, que o cara entra numa sala para ser entrevistado, olha para o entrevistador, cumprimenta o entrevistador, olha uma caneta no chão, não é capaz de se abaixar e pegar a caneta? O que vocês acham disso? Não é uma coisa horrível? Horrível! Pois é, a maioria dos crentes são assim. Falam de Jesus, falam de Deus, dão glória a Deus, aleluia, pega o anjo pela asa, expulsa o demônio, faz de tudo. Entende? Pega anjo pela asa, qual pega galinha assim. Entendeu? Aí é glória a Deus e aleluia, Jesus é bom, porque é Jesus. Inerte. Vê o necessitado e não ajuda, vê o que precisa de socorro, não socorre, participa das coisas, critica, cobra, mas não faz nada. Bom, Deus não está brabo, não, eu estou dando lição de vida. Aqui, não entende? Suporte-me, entendeu? Ora, Jesus, ele diz assim, ó, vocês precisam ter cuidado com certos ensinos. E aí ele vai fazer o resumo aqui, isso está em Mateus 16:5 e Marcos 8:13 a seguir. Ele diz assim, o contexto que Jesus vai falar aqui começa assim, ele vai para uma outra região. E ao ir, os discípulos não levam pão. Eu destaquei, os discípulos esqueceram de levar pães. Entenda. Todo dia com Jesus, longas distâncias a ser percorrida, lagos a ser atravessados de bote, entendeu? Para o Itajaí, Bateira. Longas horas de atendimento de pessoas, entendeu? De imposição de mãos, de toque espiritual, de conselhos e orientações. E eles já estavam designados que tinham que levar comida para onde eles fossem. Jesus não ia ter tempo para ficar cuidando de fazer comida, arrumar pão, levar pão. Isso aí coube aos discípulos. Só que eles entraram também numa inércia momentânea e não levaram, esqueceram. E como esqueceram de levar pão, e eles nesse momento estavam indo num barquinho, estavam dentro de um barco. Então ali estão conversando. E Jesus puxa um assunto. Olha aqui que coisa interessante.
O assunto de Jesus não tem nada a ver com o que eles estavam carregando na mente. A mente deles está relembrando que saíram sem trazer pão. Jesus vai trazer um ensino que não tem nada com a mente. Sabe quando você fala uma coisa e o outro olha e diz assim: estás falando tudo para mim? E o outro nem está pensando nele. E tem gente que se acha tão importante, que pensa que todo mundo está só pensando nele, né? Não tem nada a ver. Tá? Já vieram aqui nessa casa e foram embora bravo, que diz que eu toquei da vida deles. Teve uma irmã que confessou isso para mim. Não, eu fui lá e eu fiquei brava com a minha mãe, porque eu achei que a minha mãe tinha contado a minha vida para ti, porque a minha mãe estava lá, frequentando lá, e eu fui fazer uma visita, e tu contasse a minha vida toda. A mãe dela nunca falou comigo. Você está entendendo? Mas não é, são assuntos que eu vou tratar que alguns chegou em você, pegou você. E não tem nada a ver aqui com eu saber da tua vida, ou marcar a tua vida, ou ter entendido. Não, é a palavra, ela pega você e pega eu. Você está me entendendo? Aí Jesus puxa o assunto e disse: cuidado, guardem-se do fermento dos fariseus, dos saduceus e do fermento de Herodes. Jesus está dando um ensino dentro do bote. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Guardem-se do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus e do fermento de Herodes. Eles tinham esquecido de levar pão, sabe o que pensaram? Ele está criticando nós de não trazer pão. Ele está falando do pão. Agora, como é que nós vamos fazer? Não tem pão. Entendeu? E começaram a refletir, diz o versículo 7 aí. Começaram a refletir porque não tinham pães. E Jesus percebeu. Jesus está tendo um discernimento, porque eu fico imaginando se fosse eu dentro do barco, Nivaldo. Eu ia olhar, eles tudo com a cara assim de tacho, entende? Consciência acusando que fizeram alguma coisa errada. Entende? Começaram a pensar: poxa, não trouxemos pão, ele vai falar de fermento, é para nós. A coisa vai pegar para o nosso lado. Aí Jesus vai dar uma bronca neles. Jesus dá uma bronca neles. Olha aqui, tem algumas coisas que eu falar para vocês, que frequentam aqui comigo, direto, e vocês não entender, tem que levar bronca. Não tem mais tempo para isso. Entendeu? Olha só o que Jesus diz: homens fracos na fé. O que significa? O que significa isso? Homens fracos na confiança, homens fracos de coragem e homens fracos na fidelidade. Fracos na fé, fraco de coragem, fraco de confiança e fraco de fidelidade. E não eram. Hoje, se eu dissesse assim para uma turminha aqui, estão reunida comigo aprendendo, e eu desse na testa assim, vocês são muito fracos de fé. Pronto, um já esticava um bico, entende? Já ia se inscrever no partido dos tucanos, entende? O outro já saía meio de lado, não vou vir mais não, irmão Adilson é muito duro. Eu estou falando de Jesus. Jesus olha para eles e diz: vocês são muito fracos na fé. Por que estão pensando entre vocês que é por não terem pães? E aí Jesus vai dizer: ainda há pouquinho, capítulo 15, eu não multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas? Foi. Eu não multipliquei pães para depois, porque teve 2 multiplicações bem rapidinho ali. Eu não multipliquei mais pães para outras pessoas. Numa multiplicação, quantos cestos sobrou? Senhor, foi 12. E na outra, 5. Ele disse: daí vocês estão achando que eu estou falando de pão? Eu tenho necessidade de me preocupar com pão, de pensar no que vamos comer, no que vamos ter para o meio-dia ou para a noite. Eu lá tenho necessidade disso. É o que Jesus está falando. Ainda não entendem, nem compreendem. Ou seja, vocês ainda estão sem entendimento e sem compreensão? Vocês ainda não sabem nada das coisas espirituais? Vocês só pensam coisas materiais? É a indagação de Jesus.
Entendeu? Vocês não têm coração, vocês têm, aliás, o coração endurecido. Ou seja, se você está anos e anos aprendendo de Jesus e ainda faz as coisas sem fé, sem confiança, sem coragem, sem fidelidade para com aquilo em que você está idealizando e para com o próprio Deus, para com os seus, para com os irmãos, você ainda é infiel, se você está, o teu coração é endurecido, teu coração não está amolecido, não está pronto para as coisas de Deus, é o que Jesus está dizendo. E ele continua: vocês têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Vocês conseguem entender que Jesus ficou indignado com a atitude deles? E eu pergunto, nossas atitudes deixam o Senhor indignado ou prazeroso? Como é que nós temos caminhado? Como é que nós temos nos comportado? Porque nós podemos olhar para eles aqui e dizer: poxa vida, estava o tempo todo com Jesus, eles estavam ali ouvindo Jesus o tempo todo, estavam vendo milagres o tempo todo, e eram tudo de coração mesmo, né? E nós? E nós que temos séculos de história para nos basearmos, porque se eles receberam uma luzinha para caminhar na vida, e a luzinha era a presença de Jesus, nós recebemos um sol. Você entende que a luz que chegou para nós é superior à luz que chegou para eles? Tanto que Jesus lá mesmo disse que é mais bem-aventurado aquele que não viu, que não esteve lá e creu. Ora, esse que creu depois dos apóstolos, ele crê numa mensagem que já está comprovada, que já está estabelecida, que já tem muitas testemunhas. O escritor aos Hebreus, ele diz: vós, pois, que estáis rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, de gente que já comprovou que seguir Jesus dá certo, que fazer as coisas com confiança dá certo, que ser fiel é sucesso garantido, de gente que entendeu que a coragem precisa fazer parte da vida do crente. Afinal de contas, dizem os apóstolos que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito corajoso, um espírito que nos impulsiona ao sucesso. Jesus dá esse esculacho nele e diz: então vocês não compreendem que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas sim dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus? Jesus chamou de fermento doutrinas erradas. Olha só, 3 tipos de doutrina. Fiz um resuminho aqui. A doutrina de Herodes. Qual é a doutrina de Herodes? A doutrina de Herodes é da politicagem, é do alto cargo, é do governo, é do comando, é do eu posso, é do eu mando, é do eu sou destaque social. Você entende? Acautelai-vos disso, não queiram, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deixa, se o Senhor te elevar, é Ele que te elevou. Tem gente que nesse tempo de política vem e vai conversar a respeito de José. Não, porque José foi um governador. José foi um governador não eleito. José foi um governador escolhido por Deus. José não foi para uma eleição, disputar a eleição, não. José, ele serviu a Deus e Deus disse: eu vou te colocar ali, tu é o homem certo para ocupar um cargo em um tempo certo, para salvar vidas. Não é a posição pela posição, não é o cargo pelo cargo, não é pelo dinheiro, não é pelos laços de negócios, é pelo comprometimento com Deus, sendo um anjo, aí sim um grande anjo de Deus, um arcanjo até, sim, um arcanjo do Senhor,
um chefe de anjos, porque outros vão participar de todo aquele trabalho e todos vão estar sob o comando dele. Logo, ele é um arcanjo, é um mensageiro de mensageiros. E ele é colocado lá por Deus. E os meios que ele chega lá são meios divinos. Deus dá sonhos a um homem que é governador de um império. E depois dá interpretação para José. É tudo divino, é Deus levando ele. Eu vou te botar para cá, ó. Eu vou fazer esse homem gostar de ti. Eu vou colocar você aqui. E não é por você, não é por ti, mas é por todo o povo, é por toda a nação de Israel. E é mais, é por todas as nações que estão no entorno, é por todo o Egito. Em outras palavras, para os que gostam de fazer analogia, é para o mundo. Tu serás um mensageiro meu para o mundo. E o que esse mensageiro trouxe para o mundo? Aulas de economia. Aulas de economia. Como juntar em tempos bons, de fartura, para não passar necessidade nos tempos de escassez. Tudo por Deus, você entende? Então, e qual era o fermento do Herodes? É o contra isso, é o anticristo, é o gasto desvairado, é o gasto sem incontido, é o gasto, entende, do poder pelo poder, é o egoísmo no domínio de todas as coisas. Esse é o fermento de Herodes. Ele faz parte de toda a politicagem no mundo inteiro. Jesus disse: vocês não vão ser assim. Eu vi há pouco tempo atrás muitos crentes enrolados em discussões tolas, vivenciando a fermentação política. Mas Jesus disse: vocês me seguem, vocês aprendem de mim, vocês não têm que se envolver nisso. Vocês não têm que entrar nessa. Vocês têm que ser contidos nisso aqui. Você está entendendo aqui? O fermento. Depois, a hipocrisia e religiosidade falsa. A performance religiosa é o fermento dos fariseus. O que os fariseus fermentam? Uma amostragem para fora. Durante anos nós aprendemos, na igreja em que congregávamos e fomos doutrinados, que o mundo tinha que ver em nós o brilho de Cristo. E aí, sabe como era o brilho de Cristo em nós? A irmã toda descabelada. Entendeu? O irmão passando calor no dia quente de verão, cheio de terno e gravata. Como se gente de terno e gravata não rouba. Como se gente de terno e gravata não dá golpe. Você entende? Então Jesus disse: acautelai-vos desse tipo de doutrina, desse tipo de ensino, não entrem por esse caminho. Ele está falando aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus tem um outro comportamento. O brilho que deve emanar de nós, a doxia, a glória que deve resplandecer através de nós, ela vem do fruto do Espírito e não do nosso exterior. Não. Vem da gentileza, da bondade, da misericórdia, da longanimidade, a paciência, em todo o comportamento nosso, que está em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, com suas características. Você está me entendendo aí? Aí Jesus disse: não vai no fermento dos fariseus, de uma vida fingida, uma vida de faz de conta. Quanto crente que eu vi, entende? Pregar contra o vinho, pregar contra a cerveja e ter a geladeira da casa dele cheia de vinho e cerveja. E os que eu vi correndo da mesa, porque o pastor estava chegando. Menino, bateram palma lá, olha lá, menino, quem é? É o pastor que está aí. Meu, recolhe tudo, some as taças, tudo, entende? Esconde tudo. Idiota! Deus não estava dentro da tua casa? Quer dizer que Deus pode ver o que tu faz? Não agride a Deus, mas agride o teu pastor. Que entendimento é esse? Jesus foge disso. Sai disso. Vocês são pessoas da verdade. Não há fingimento em vocês.
Terceiro, os saduceus, a incredulidade e a busca do poder também. Porque os saduceus é um misto de religiosidade barata com política. Olha o que eu estou falando para você. Se o fermento de Herodes é a politicagem, o fermento do saduceu é a junção das duas coisas. Do fingimento dos fariseus e da politicagem do Herodes. Olha que coisa maluca. Aí dá o caldo pior de todo, né? Que é usar o nome de Deus para política. É fazer Deus Senhor de uma condição do meu ego. Enquanto eu sou cético a todas as coisas da realidade divina, enquanto eu atropelo o mandamento, não faço as coisas que Deus manda fazer, eu vivo com mentira, vivo com hipocrisia o tempo todo, mas para me eleger politicamente, eu sou um homem de Deus. Eu xingo o homem da quitanda e falo um caminhão de palavrão para ele. Palavra de baixo calão. Entendeu? E vou lá dentro das igrejas dar testemunho que eu amo Jesus. Ei! E a crentalhada sem discernimento, cheia de fermento, diz que é tudo homem de Deus, é tudo gente de Deus. Para, irmão. Jesus vai dar uns culachos em você. Qualquer um de nós que entrar por esse caminho vai ganhar esculacho de Jesus. Vai dizer, vocês estão sem entendimento também? Vocês são cegos? É isto mesmo. É assim mesmo. Isso é os saduceus. Essa turma de fingido que se finge de servo de Deus. Na expressão paulínea, Paulo é excelente em seus escritos. Na expressão paulínea, eles se travestem em anjo de luz. Que significa? Eles se fazem de mensageiro de luz. Entendeu? São lobos, na expressão de Jesus, são lobos vestidos em pele de ovelha. Ei! Mas a grande lição não é o que eles são. A grande lição é, não sejam isso. Não hajam assim. Não andem por esse caminho. Não destruam a vida de vocês fingindo para os outros o que vocês não são. Eu vou dar aqui uma palavra que parece que vai ser uma abertura e um passaporte para o pecado. Mas não é. Eu vou falar de uma realidade espiritual. Para Deus mais vale o pecador sincero do que o cristão mentiroso. Você entende isso? Para Deus mais vale o pecador que bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim que sou uma pessoa que vivo errado. Deus, lembra-te de mim que ainda não consegui vencer o meu ego, não consegui vencer a mim mesmo e tenho vários erros na minha vida. Para Deus mais vale esse do que o outro que chega lá, Pai, graças te dou, exaltado e elevadíssimo Senhor, eu te dou louvores, porque eu não sou como esses pecadores, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço oração nos montes, Pai, eu te louvo e te dou graças, porque eu sou diferente dos pecadores. Ei! Jesus conta uma história de 2 homens que fizeram isso. E Jesus olhou para aquele que na história é o pecador e disse, esse ali vai embora justificado, vai embora perdoado, porque para Deus o reconhecimento dos nossos erros é o gatilho do perdão. Oh, glória a Deus. Se você quer lidar com Deus, você seja sincero. Chega sem fermento. Sem fermento. Entendeu? Chega para Deus e seja você mesmo. E aí depois de você aprender a lidar com Deus, sendo você mesmo,
Porque daí você começa a aprender a lidar com Deus e você passa a ser você mesmo. E depois de você aprender a ser você mesmo, tá? Você começa a acostumar ali, ó Deus, aqui eu cansei de fazer essa oração. Ô Senhor, quem está aqui é o Adilson. Tu me conheces. Diante de ti, Senhor, e de tua presença, nada se esconde, nada pode ser ocultado. Ah, que doce e maravilhoso dia em que eu aprendi que eu podia chegar diante de Deus e falar tudo de mim, sem apresentar justificativas, porque até se eu justificasse alguma coisa já dava errado. É porque, Senhor, eu não queria, ele sabia que eu queria. Senhor, eu fiz aquilo ali, mas tu sabes, Senhor. Ele vai dizer assim, ó, eu sei sim que tu fizeste porque tu quiseste fazer. Ninguém faz o que não quer. Entendeu? A não ser num acidente. É num acidente daí. Mas dizer que você falou o que não queria falar, não, você falou exatamente o que queria falar. Assume. Você fez, cometeu erros que não queria cometer. Ai, que mentira. Você cometeu os erros que você, em seu cálculo, achou que teria vantagem se cometesse. Essa é a verdade. Entendeu? Então chega para Deus com a verdade. O Salmo 15 diz que ele ama a verdade no íntimo. Aquele que resgata lá de dentro de si a sua própria realidade e leva na presença de Deus, esse não tem fermento. E se ele não tem fermento, ele agrada a Deus. Jesus, com essa mensagem, ele alerta todos os seus discípulos para não caírem na armadilha ilusória da corrupção, da busca de posição, da religiosidade barata que te põe uma capa e que te transforma num ser horroroso. Porque se tem uma coisa feia, é andar com Bíblia na mão, ir na igreja e viver contrário de tudo que a Bíblia diz e do que a igreja ensina. Tem coisa mais feia. É o sal que se tornou sem sabor e que não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Não é o que acontece? Oh, diz que é crente, mas olha lá. Oh, diz que é para andar direito, mas ele anda todo errado. Oh, não é assim que as pessoas fazem? Então Jesus diz, fuja disso. Na sequência, dentro desse mesmo capítulo, uma nova lição. Nem toda cura é repentina. Tem cura que é sequencial. De uma forma equivocada, eu já vi até pastores pregar que Jesus transforma a pessoa de um dia para o outro. É mentira. Quando você ouvir um pastor falar isso é mentira. A transformação de um ser, ela se dá no processo da vida, ao longo da história desse homem, dessa mulher. Ninguém. Tem irmã que está esperando o marido ser transformado no abrir e fechar de olhos, só na ressurreição. Morreu, minha filha. Não vai ter transformação repentina nem de mulher, nem de homem, nem de jovem, nem de criança. O próprio Criador, ele trabalha um processo. E aqui no capítulo 16, ele fala da cura de um cego, que chegou para Jesus e Jesus o tomou pela mão. Eu estou aqui fazendo o resumo. Jesus tomou esse cego pela mão e tirou ele para fora do povoado. Jesus estava numa aldeia, uma aldeiazinha. E Jesus pega o cego, leva lá fora do povoado. E ele fez isso até porque ele ia fazer uma coisa feia com o cego. Você entende? Ele pega e cospe nos olhos do cego. Você já pensou, se é dentro do povoado, todo mundo olhando? Tinha uns lá que meio desavisado e ficar revoltado e agarrar Jesus e dizer, o que é isso, que fazendo isso com o cego? Entende? Jesus sabiamente tirou para fora, disse, eu vou tirar ali fora. Como não convidou ninguém para mim, ficou tudo olhando de lá. E nem, eu penso que Jesus ficou de costas para ele e o cego de frente para Jesus.
E Jesus deu uma cuspida no olho do cego. Olha que coisa. Que cura é essa? Como que se faz uma coisa dessa? É interessante porque os judeus tinham toda uma tradição que cuspir no chão no sábado era pecado, não podia cuspir. Por isso que Jesus depois ele vai cuspir também no chão, fazer lodo para aquele cego lá. Ele fez lodo no chão, cuspiu e mostrou que sábado é um dia como qualquer outro, e que cuspir no chão ou cuspir no ar é tudo a mesma coisa. E ele cospe aqui nesse sujeito aqui. E ao cuspir, depois de cuspir, ele impôs a mão. Deu um toque. E o cego curou assim. Sim ou não? Não. Vocês estão atentos aí? O cego não ficou curado? Não. Jesus perguntou para ele: tem alguma coisa diferente em ti aí? Ele disse: eu estou vendo os homens, parece árvores que andam. Provavelmente esse sujeito tinha algum entendimento, né? Ou já tinha visto e ficou cego depois. Tem alguma coisa aqui, porque como é que ele sabia que os homens estavam parecidos com árvores? E aí Jesus, ao ele dizer que via, mas não via nitidamente, Jesus dá um segundo toque. Em seguida ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. Então, para aí. Não caia na armadilha de que se é Deus, é já. Não. Na vida há processos que o próprio Deus traz para nós. Tem coisas que não é de hoje para amanhã. Tem coisas que requer uma mudança de mentalidade. Tem coisas que requer mudança de visão. Tem coisas na nossa vida que requer alteração consciencial. Tem coisas que requer luz espiritual. Então, todo o processo de restauração de um ser humano, ele é em sequência. Ele não é de um dia para o outro, não é repentino. Eu não acredito em transformação repentina, não acredito, porque aqueles que repentinamente são transformados, também repentinamente se acabam. Quantos que eu vi chegar na igreja, era um drogado até ontem. E daqui a pouco eu chegava na igreja, Adilson, me assentava ali. Quem era o pregador de hoje? O drogado. E eu olhava e disse: que pastor sem sabedoria. Que pastor sem sabedoria. Mas como, irmão, isso não tem que dar? Não, aquele indivíduo precisa de tempo. Ele precisa de tempo para ter oportunidade de mudança. Ele precisa refazer, ele precisa se limpar. Eu estou falando de limpeza interior. Ele precisa se estabelecer em fé. Ele precisa adquirir experiência. Você entende? Quantos que já passaram por mim, que um testemunho tal, correram de mim, foram lá para outra congregação e chegou lá, viraram pastor ligeirinho, depois vieram me contar, eles mesmos vinham me contar, são meus amigos. Não, agora eu sou pastor, irmão Adilson. Eu disse: que bom. Claro, eu vou desejar o mal dele. Que bom que agora tu é pastor. Agora precisas ter firmeza. Vamos ver a tua perseverança. Na primeira enxurrada foi junto. Entendeu? Acabou aqui na boca da barra. Acabou-se. Não tem firmeza, não tem experiência. Irmãos, se tem uma coisa difícil nessa vida, é você exercer o ministério pastoral. O ministério pastoral requer que o homem esteja sorrindo quando está todo mundo chorando.
O ministério pastoral requer tanta confiança que as pessoas estão tudo reclamando e ele vai ter que estar firme, espalhando esperança. O ministério pastoral requer que o homem tenha experiência de vida no secreto dele com Deus. Não é no monte para todo mundo ver, não. Não é aquela palhaçada do homem do chapéu, nem a fogueira lá da Universal. Não, não é. É um relacionamento íntimo, em secreto, que não tem auê e que não aparece para os outros, mas que torna o homem firmado na rocha, edificado de tal maneira que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido, irmãos. Eu fico triste com o que eu vejo atualmente, porque eu vejo esse povo brincando com as coisas de Deus, e um povo varéu, incauto, inconstante, sem sabedoria, sem entendimento, indo atrás de milhares de pregadores que não ensinam a verdade, são enganados por prêmios, são enganados por posições, por cargos, são enganados por salários, sem entender que mercenário é todo aquele que recebe salário para pregar. Você sabia disso? Quando você vai estudar a palavra mercenário, é o assalariado. A diferença de um pastor com um chamamento, com a verdade divina no seu coração, é que ele não quer salário. Você lê a história dos apóstolos, vê se eles aceitavam salário. Estude a igreja antiga, a igreja do início, e você vai ver que entre ela corria uma circular, dizendo que se alguém viesse atrás de dinheiro, eles os considerassem anticristo, que era para não corromper a palavra, para não fazer uso da palavra para enganação e para sugar os outros. Sabe como é que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que deu a vida pelo Evangelho, que sofreu torturas pelo Evangelho, prisão e foi depois morto em nome de Jesus? Sabe o que ele dizia? Os pais não recebem herança dos filhos. Os pais deixam herança para os filhos. E com isso ele estava tratando da igreja de Coríntios, que reclamou dele não receber nada deles. Reclamou que ele não queria o dinheiro deles. Ele trabalhava de dia costurando tenda, para não ser pesado a nenhum dos irmãos, e à noite ele ensinava a palavra de Deus. Hoje não. Todo mundo quer ser pastor, quer ser obreiro, mas quanto é que paga aí? Mercenários, assalariados. Reúne uma dúzia de pastores e você só vai escutar uma coisa: quanto é que entra lá na tua igreja? Demônios, satanases. É isso que são. Vocês entendem o que é isso, né? Gênios da maldade, demônios, Satanás, opositores de Jesus Cristo. Mas estão por aí, gente atrás deles. De vez em quando um derrapa feio, e aí a igreja racha pela metade. Entendeu? Porque daí vem à tona a maldade, o adultério, a mentira, o roubo, e tudo que fazem com o dinheiro dos irmãos. Na sequência, a confissão de Pedro. Para nós encerrar hoje, né? A confissão de Pedro. Jesus pergunta o que todos nós devemos aprender com Jesus. Se Jesus fez isso, eu tenho que fazer também. Eu preciso fazer também. O que Jesus fez? Ele perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas falam de mim? Você já perguntou para o entorno de você o que falam de você? E eu não estou falando daquele tempo de fofoca, não. Quando está tudo bem, tu está todo alegre. Já perguntasse para as pessoas:
que estão falando de mim aí? O que estão falando de mim? Para você saber. É importante que você saiba o que estão falando de você. Porque se estão falando mal, tem coisa para você consertar. E se estão falando bem, tem coisa para você dar, graças a Deus. Entendeu? E Jesus, homem sábio, pedagogo especial, ele disse: o que estão falando de mim aí? E os discípulos olham. Lá olha a mistura de doutrina, hein? Um diz que tu é Jeremias. Como assim Jeremias? Criam na reencarnação. Outro diz que tu é Elias. De novo. Estava cheio de reencarnacionistas em Israel. Você entendeu? E aí, e outro diz que tu é um dos profetas. E aí cada um foi dando uma opinião e ninguém disse nada que servia para nada. Entendeu? Um diz que tu é bom, outro diz que tu é ruim. Um diz que tu é um gênio. Outro diz que tu é uma casa de demônios. Chefe de todos eles, Beelzebul. Olha só. Aí Jesus ouviu, prestou atenção, ele sabia as respostas, ele sabia, mas ele queria saber deles. Um pouco aí atrás, o Pedro andou em cima das águas, não foi? Nós estudamos aqui, não foi isso? Eu tenho que ver o olho de vocês. O Pedro andou em cima das águas, não foi? Estudamos aí umas lições aqui atrás. E lá, eles tudo ficaram abismados e houve a confissão lá, que ele é o Filho de Deus. Mas você sabia que para Jesus não valeu? Não valeu porque eles falaram isso diante de um assombro, diante de um milagre, vamos dizer assim, de uma levitação de Jesus em cima das águas. Certo? Então, dizer que Deus é bom quando eu estou sendo agraciado por coisas maravilhosas, para Deus não vale. Ok? Quando eu fico todo empolgado com Jesus, porque eu comprei um carro novo, porque eu consegui reformar a casa, porque a minha casa vai chegar no dia de Natal, né? Não sei porque tem isso, no dia de Natal toda pintadinha e arrumadinha. Então eu estou todo maravilhado, e o Senhor é bom, só o Senhor é Deus. Sabe aquele canto de Miriam, depois de atravessar o mar? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O toque de pandeiro e tudo mais, sabe? Para Deus não tem muito valor, não. Olha o que eu estou ensinando para você. Agora, você acompanhou hoje aqui que eles vêm de lições duras. Como se diz, comer o pirão de feijão, servido por Jesus. Entendeu? Eles vêm de bronca. Não foi assim? A sequência aqui, estão tudo dentro do barquinho lá, conversando. E era de uma bronca. E agora, no meio da bronca, no meio das lições duras, Jesus olha e diz: o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Era hora deles desabafar, né? Jesus, tu é muito ruim. Tu diz as coisas muito na cara da gente. Mas não, eles foram lá: onde que é Elias? Tá. Aí ele disse: e vocês, o que dizem que eu sou? Que não tem, o meu amigo te acha isso. A minha prima, Jesus não gosta muito de ti, não. Olha, eu conversei com o seu José lá da esquina, e ele não concorda muito com o que tu fala, Jesus. E Jesus não está nem aí se tu concorda ou não, né? Não está nem aí. Que é outra coisa que nós temos que... Tem gente que fica brava quando o outro diz: não concordo contigo. Eu não fico, não. Eu digo: tens todo direito. É um direito teu. Mas agora, depois de tudo isso, eles vão abrir a boca. Quem que abre a boca primeiro? Pedro. Vocês entendem por que Jesus vai colocar o Pedro de líder lá na frente? Ele vai colocar o Pedro de líder. Mas se vocês perceberem, tudo que é pergunta difícil, e tudo que é resposta difícil, e todo que dá a cara a tapa para aprender de verdade, era quem? O Pedro. Não é à toa que ele vai ser o líder. A liderança está nele, é nata dele. Entendeu? E aí o Pedro chega e diz: e tu, vocês o que dizem? Ele só, respondendo, o Pedro respondendo disse: você, Jesus, é o Cristo, é o ungido, o Filho do Deus vivo.
Jesus olhou para ele, disse: bem-aventurado, abençoado é tu, Simão, filho de Jonas, porque isso aí tu não aprendeu com teu pai, isso tu não aprendeu com a tua mãe, isso não foi o sumo sacerdote de Israel que te ensinou, isso aí não foi nem eu que mostrei para ti, mas foi o Pai que está no céu, que te deu a conhecer, que abriu a tua mente, que iluminou o teu consciente e que te fez entender o que a maioria em Israel não entende. Irmãos, que coisa tremenda. A sabedoria de um homem não se manifesta dos ensinamentos de sua mãe, de seu pai, simplesmente. Não. A sabedoria de um homem não é o resultado acadêmico, não é. A sabedoria de um homem, ela só é de fato quando vem de Deus, quando é revelação de Deus. Então, o Pedro recebe um elogio de Jesus e diz: tu é bem-aventurado. E por causa disso, Pedro, por tu ter te aberto para a revelação, por tu ter abrido o coração para receber luz e entendimento, ao ponto de reconhecer quem eu sou, ao ponto de tu olhar e ter convicção de quem eu sou, eu te digo: tu és Pedro, e através de ti, por ti, contigo junto, em ti, será edificada a minha comunidade. Ah, irmão, você é a igreja, e comunidade é o quê? Não é edificado um templo, é eclésia, assembleia solene. Igreja não tem nada a ver com templo. Eu não sei quando que botaram esse nome no templo. Começaram a chamar o templo de igreja, não sei quando, não estudei a respeito para ver quando começaram a chamar o templo de igreja, entende? Mas não tem nada a ver. Sobre ti será edificada a minha comunidade, a minha eclésia, a minha assembleia. Tu vais ajuntar gente para estar ouvindo de mim. Tu vais liderar o grupo apostólico, entendeu? E tem uma coisa, Pedro, eu vou te dar chaves. Eu vou te dar chaves. Aí tem gente que pensa que Jesus pegou um molhinho de chave e deu na mão do Pedro. Jesus lá no Apocalipse vai dizer assim, ó: eu tenho as chaves do lixão e da morte. Eu tenho as chaves do lixão e da morte, do inferno e da morte. Entendeu? Tem gente que pensa que ele tem uma chave mesmo. Chave. Eu tenho o domínio, eu tenho o controle. E aí ele disse: Pedro, eu vou dar para ti controle. Eu vou te ensinar o controle, de sorte que tu vais fazer conexão com os céus, e a conexão que tu fizer te conectará. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou te ensinar também a desligar, porque tem coisa que precisa ser desligada, tem coisa que precisa ser desconectada, tem gente que a gente precisa deixar ir, tem pessoa que a gente tem que deixar passar, tem seres humanos que nós precisamos fazer com que eles tenham circulação livre. São como a ira no nosso coração, tem que dar lugar para ela, porque daí ela passa e vai embora. Não dá para amarrar ela, não dá para conseguir, não dá para segurar ela. Se você segurar, você fica escravo dela. E algumas pessoas são assim também. Tem pessoa que você tem que deixar aí, em vez de você ficar em atrito constante, em confusão constante, deixa aí. Deixa aí. Jesus ensina a fazer isso, ligar e desligar, conectar e desconectar. Você está me entendendo? E quando nós aprendemos a fazer isso, é maravilhoso, porque nós ficamos livres. Concluindo, quem deve levar a sua cruz? Porque Jesus agora vai encerrar falando
Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Pergunta: quem que carrega a cruz? Ele carregou a dele. E nós? Ele diz que quem quiser ir após ele. É quem quiser ir após. Eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês nunca ouviram na vida. O iniciante leva a cruz. Mas o iniciado não tem mais cruz. Você inicia em Jesus num processo que você tem que vir carregado com todas as coisas mundanas, com todos os seus dilemas, problemas. Você inicia a caminhada com Jesus com todos os paradigmas e orientações que você recebeu lá atrás. Ele disse: se você quiser me seguir, pega essa coisa toda aí e vem. Mas à medida que você vai seguindo Jesus, você vai aprender a deixar a cruz. Entendeu? Até porque o processo de seguir Jesus é um chamado para a morte. É um chamado para a morte. E se eu estou morto carrega a cruz? Não. Então, entenda isso. A cruz é para os que estão iniciando, para os que querem, se quiser vir após mim. Você já está seguindo, então você já está negando-se a si mesmo. A negação do si mesmo é a morte do teu ego. A morte do teu ego é a anulação da cruz. Acabou a cruz. O Cristo ressuscitado tem cruz? Lá vai Jesus ressuscitado, cheio de brilho, com as marcas das feridas na mão e nos pés, rosto brilhante como o sol, cabelos como a neve, entendeu? Os pés reluzentes como latão. Lá vai ele, e olha que cruz bonita que ele carrega. Não há cruz para quem morreu. Ele é o Cristo ressuscitado. Ele já não tem cruz. E nós somos seguidores do Cristo que vai para a cruz ou do Cristo que ressuscitou? Do que ressuscitou. Logo, não tem mais cruz. Olha o que nós temos que refletir aqui. Irmão Deus, mas nós ainda estamos aqui, tem cruz sim. É? O Paulo, para ele, a vida de cristão já não é mais uma vida de morto, de quem vai morrer. Ele disse: se já ressuscitastes com Cristo. Parei, Paulo. Se já ressuscitastes com Cristo, agora a vida é outra. Pensai nas coisas que são de cima, nas coisas elevadas, nas coisas nobres, nas coisas boas, nas coisas maravilhosas, não nas lutas, nas tribulações, nas guerras, nas aflições. Mas no mundo tereis aflição. Vai aprender o versículo direito. É o que o crente mais usa: no mundo tereis aflição, não é? Você sabia que essa é a metade do versículo? Sim ou não? O versículo começa antes, aqui é a parte B do versículo. O versículo começa: tenho-vos dito isto, vírgula, para que em mim tenhas paz. Ponto e vírgula. No mundo tereis aflição. Você está entendendo, não? Em Cristo temos paz. No mundo, tu está onde? Está mesmo? Está em Cristo? Então acabou essa aflição. Está certo? Achou aí? Está certo ali? Errei a vírgula? Não. O ponto e vírgula? Não? Então eu estou certo. Então para de carregar a cruz. Temos que parar de cantar, mano. Sim, eu amo. Não é a cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é boa. A mensagem da cruz é Jesus. A mensagem da cruz é Jesus. Você está entendendo?
Levarei eu também minha cruz. Então tu é um seguidor que está começando aí. Estás começando aí. Ainda estás atribulado, ainda não sabes se tu nega a ti mesmo, se tu fica com Jesus, se faz do teu jeito, se faz do jeito de Jesus. Está entendendo? Esse ensino tu não vai ouvir em igreja nenhuma. Porque eles não têm coragem de te ensinar isso. Sabe por quê? Eu estou te ensinando isso porque eu vou te ensinar muito mais do que isso. Eu vou te levar às águas profundas das cartas apostólicas. Deus não vai me levar, pode acreditar, sem antes eu te ensinar essas coisas. Não vai. Eu vou te ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês a viver a vida ressuscitada. O evangelho do Cristo vivo. Tá? Porque o evangelho que vocês têm ouvido por aí afora, irmãos, é o evangelho do Cristo que vai morrer, é o evangelho do Cristo da cruz, é o evangelho do Cristo que não ressuscitou. Mas o Cristo ressuscitado, ele nos dá uma vida nova. Olha o que Paulo diz dele, olha, nenhuma condenação há para os que estão aonde? No mundo. Ah, não. Nenhuma condenação há. Ah, vocês têm que falar num coro, essa aqui eu não sabe mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Sabe quem é que carrega a cruz? Quem anda segundo a carne, que não negou a si mesmo, que quis salvar o seu jeitinho de viver, a sua maneira de viver, que quer fazer as coisas da sua forma. Esse carrega a cruz e é atribulado, miserável. Oh, coitado. Conheço alguns que estão 40 anos, tem um calombo aqui, ó. Ai, meu Deus, essa cruz não é fácil, não é fácil. E eu olho para ele e disse, meu Deus, o que Jesus fez na vida dele? Parece que Jesus assentou-se em cima da cruz dele. Ou ele arrancou a cruz de Jesus, botou nas costas e está levando Jesus com a cruz. Ei, o nosso Jesus ressuscitou. Vivo está para todo sempre. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida cristão. É assim. Eu vivo Cristo, não tem cruz. Não tem aflição. Ai, irmão, mas o mundo, eu não sou do mundo. Você é do mundo aí? Eu não sou. Eu espero que tu tenhas entendido. Como dá vontade de falar a noite toda aqui. Eu queria inculcar em cada um de vocês essas verdades, porque são coisas que eu sei que vocês não ouviram. Não ouviram, eu sei. Parece que o irmão Adilson está pegando a escritura e virando toda do avesso, mas não é não. Olha o que acontece quando tu ensina o que está escrito direito. Parece que é algo novo, mas não tem nada novo. Não, é o evangelho que desde o princípio ouvimos. Só que, mesmo que a Bíblia é a mesma, o nosso olhar é diferente. O nosso olhar é diferente. Eu espero que você tenha compreendido. Olha as lições que recebemos hoje à noite. Guarde elas, leve para casa. Se você anotou os textos, leia de novo. Preste atenção. Vai vir gente, vai dizer que eu estou endemoniado, tá? Pode, eu já sei que vai, já tem gente falando por aí. Não, essa Adilson Mianes é um endemoniado. Ele está torcendo a Bíblia toda, não estou torcendo não. Esse que me chama de endemoniado não tem paz. E eu amo ele. Eu amo ele. Entendeu? Você escuta com a Adilson Mianes porque ele é meio doido. É parente meu, tem. Outro dia eu saí todo alegre. Eu saí alegre porque chegou um parente meu e disse, ô tio, tu é meio doido? E eu disse, glória a Deus, maravilha, eu sempre quis ser como Jesus. Ele disse, como assim? Os irmãos de Jesus foram lá prender ele achando que ele estava doido. Estou igualzinho, Jesus está certo, a coisa está funcionando. Se revoltam contra vocês,
se chamam vocês de doido, se chamam vocês de Beelzebu, se xingam vocês, é porque sobre vós repousa o Espírito da graça divina. Oh, glória a Deus! Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Não, às vezes eu fico, cadê a perseguição que Jesus disse que o crente ia passar? Claro, a maioria não morreu com Jesus, nem ressuscitou com Jesus, está vivendo a vida igual todo mundo. Não tem perseguição. Quando tu vive igual todo mundo, tu não tem contrariedade, não. Entendeu? Quando tu faz o que todo mundo faz, tu está no meio da manada e não tem contrariedade. Agora pega e fala uma verdade que contraria a manada, sai da frente, porque você revolta tudo contra você, vem tudo contra você. Guarde essa palavra no teu coração, porque são palavras que são ditas em profundo amor. Tudo que falei aqui visa preparar você para uma vida de fé, firme, entendeu? Para te deixar em pé em tempo de tempestade. É uma preparação para você contra tudo que pode vir por aí, bem ou mal. Se você guardar essas palavras, você será feliz. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.